Olá, muito bom dia, Rio Grande do Sul. Agora 11 horas e 36 minutos, terça-feira, 10 de novembro. Veja agora os destaques de hoje. Reviravolta no caso do bombeiro assassinado em Sapiranga. Polícia acha provas de que esposa da vítima ajudou o filho a planejar e executar o crime. Os detalhes daqui a pouco. Infância perdida. Como a polícia descobriu que uma criança estava sendo estuprada dentro de casa em Viamão? Entenda por que ela foi obrigada a mentir sobre os abusos. Entenda por que a vacina chinesa contra a Covid-19 está com testes suspensos no país. Aqui no estado, 2 hospitais fazem parte do estudo. Cudê apagou as luzes da sua passagem no Beira-Rio e agora vem aí um novo velho conhecido. Abel Braga já está em Porto Alegre e vai comandar a equipe colorada nesta reta final de temporada. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E a gente começa o SBT Rio Grande falando sobre um desfecho surpreendente. Vocês lembram da morte do tenente do Corpo de Bombeiros, o Glayton da Silva Contreira, de 52 anos, lá em Sapiranga? A viúva do militar foi acusada de ser a mentora do crime, é isso mesmo, tendo planejado e inclusive se envolvido na execução. Lucas Abate acompanhou todo este caso. Bom dia, parece cena de filme, né? Enredo de filme. Bom dia, Lu. Bom dia, Lu. Bom dia a todos. Surpreendente essa espécie de reviravolta nesse caso, até porque a Ledamares Contreira, que é a esposa do bombeiro militar Glayton, tenente Glayton, estava também no velório dele lá em Rio Grande. E eu lembro que a gente mostrou aqui mesmo, na SBT Rio Grande, a comoção dela durante o enterro desse militar. E agora a polícia descobriu que ela não só planejou, como também participou dessa execução junto com o filho. Um crime que teve bastante repercussão pela frieza do enteado desse padrasto, que dopou ele e depois matou com um golpe de estilete, e que agora ganha esse novo capítulo do envolvimento também da mãe, da companheira do tenente, que já estava há alguns anos com ele e, inclusive, Lu, tinha um filho em comum. Ô, Lucas, a gente há pouco mostrou uma imagem que a sua equipe fez na semana passada, né, da esposa do tenente, aos prantos, sendo, inclusive, acudida ali pelos bombeiros que estavam, né, lidando com toda a situação. Há informações que ela, inclusive, chorou ali sobre o caixão. Ou seja, realmente muita frieza nessa história, né, Lucas? E eu lembro, Lu, que aos 2 dias que eu estive em Sapiranga para acompanhar essa história e também conversando com algumas pessoas próximas ao tenente, colegas de trabalho, que sempre me disseram que era um casal muito discreto, mas sempre muito tranquilo, feliz, frequentavam festas do Corpo de Bombeiros e diziam que a mulher tinha um problema também de locomoção, um problema mais grave de saúde, e ninguém acreditava, Lu, ninguém imaginava que ela poderia ter um envolvimento nessa execução. Todo imaginava que era uma revolta do filho por causa dessa questão da separação, de uma disputa patrimonial. Então, certamente foi algo que pegou muita gente de surpresa em Sapiranga, até pela questão da saúde dessa mulher, da esposa do tenente, que tinha sérios problemas, já havia sofrido com AVC. Era uma pessoa, inclusive, Lu, que dependia muito dele para realizar várias atividades. Então, certamente um desfecho surpreendente, ainda mais se a gente for lembrar dessa imagem feita lá em Rio Grande, quando teve o enterro dele, o velório, enterro dele lá em Rio Grande, que é a terra natal dele no sul do estado. Tá certo, Lucas. Daqui a pouco o Lucas volta com mais informações sobre este caso, esse desfecho surpreendente, essa reviravolta deste caso lá de Sapiranga, e também uma entrevista ao vivo com o delegado Fernando Branco, lá de Sapiranga, trazendo todos os detalhes sobre essa história que, olha, pegou todo mundo muito de surpresa. E daqui a pouco também nós vamos falar sobre a pandemia, porque a UPA aqui de Porto Alegre, lá da Zona Norte, está lotada, superlotação.
Muitos pacientes com sintomas gripais, sintomas de Covid-19, procuraram a unidade na Zona Norte aqui da capital e aí a direção resolveu atender então só casos de urgência. Ou seja, o atendimento está com restrições. Há, nesse momento, 16 pacientes lá na UPA da Zona Norte com a Covid-19 esperando a transferência. A gente volta já. Olá a todos, agora eu quero que vocês fiquem com um recado da Fabi. É uma mensagem da EVT Assessoria, né, Fabi? Você comprou um carro e está pagando por 2? Está com dificuldade de pagar a parcela do financiamento ou está com busca e apreensão? Não para de pensar em tantas dívidas de cartões de crédito e empréstimos. A EVT faz uma análise gratuita e explica passo a passo como resolver o seu problema. Entre em contato com os especialistas, faça sua consulta e conheça diversos casos de sucesso realizados pela EVT Assessoria. Dívidas de R$110 mil que saíram por R$25 mil. Acabe já com os juros abusivos. Você pode reduzir suas dívidas de cartão de crédito, veículos e empréstimos. Ligue agora para 51 3391 3852 ou manda um WhatsApp para 51 99770 2864. E vamos falar sobre a pandemia, porque ela afeta a saúde das pessoas, né? Não só pela transmissão do coronavírus, o que é o mais grave, claro, mas muita gente passou a ser mais sedentário, né? Depois que o distanciamento social virou rotina. Eu, por exemplo, parei de correr. Mas não dá para ficar parado até a vacina chegar. Não dá, a gente não sabe quando vai chegar. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar sobre as vacinas. O SESC tem uma corrida sem sair de casa para te ajudar. Então, na tela, a gente explica como. Vamos ver. Pandemia, lojas e estabelecimentos fechados, distanciamento social, uso de máscara, como ficou a vida dos corredores? Eles tiveram que se adaptar. Teve gente que aproveitou a quarentena para começar uma atividade física. É o caso do Guilherme, estudante e morador de Cruz Alta, que não ficou parado. É bem legal a corrida estacionária. Tem trilha, asfalto. Em maio deste ano, quando as medidas de restrição de circulação já eram aplicadas no estado, o SESC-RS deu início a uma série de eventos para ninguém ficar parado. O circuito SESC Correr em Casa. São corridas estacionárias acompanhadas por especialistas. O pontapé inicial, ou melhor, a passada inicial, foi em Montenegro. Mas, afinal, o que é essa tal de corrida estacionária? Ela é uma atividade desenvolvida nas academias, nos estúdios, porém a gente adaptou ela para essa realidade, né, que era o que a gente tinha como disponível no momento. É realizada de uma maneira simples, sem muito, não exige muito espaço, complexidade, né? E é de fácil aprendizado. A 23ª e penúltima etapa ocorreu na cidade de Novo Hamburgo. E a etapa final não poderia ser em um lugar melhor, senão capital dos gaúchos. O trajeto vai da antiga sede do Sistema Fecomércio SESC-RS, no centro de Porto Alegre, até a nova, lá no bairro Anchieta. Quem quiser participar, ainda dá tempo. Mais informações e inscrições no site www.sesc-rs.com.br/Sesc Correr em Casa. E eu vou entrar no ritmo aqui, ó, dar uma corridinha pra cá, porque o Lucas está chamando. 11 horas e 52 minutos. Nós voltamos a falar sobre o caso do bombeiro que foi assassinado lá em Sapiranga pelo enteado no dia 25 de outubro. E a gente vai falar que a viúva dele, a gente vai mostrar a viúva dele, também está envolvida nesse caso. Ela é acusada de ser a mentora do crime. A polícia prendeu ela nesta segunda-feira. Lucas Abate, esse desfecho surpreendeu a todos, até porque você, né, que acompanhou essa história, viu o quanto ela estava abalada no dia do enterro, do velório, né, do marido, Lucas. Principalmente pela comoção dela no velório e também pelo relato de pessoas que diziam que ela dependia muito do marido, até por ter alguns problemas de saúde e também de locomoção. Mas agora, a Leda Mares da Silva Contreira, viúva do tenente, foi presa preventivamente em Viamão, estava na casa de uma irmã. Ela, segundo a polícia, teria planejado, teria sido a mentora intelectual
desse crime e também participado da execução junto com o filho. Esse caso, para a gente se lembrar, é o tenente Glayton da Silva Contreira, de 52 anos, saiu de casa, segundo o enteado na época e também a companheira, para caminhar, uma atividade que ele costumava fazer todos os domingos, e desapareceu. Só que no dia seguinte, a polícia descobriu que não era nada disso e que ele havia sido vítima de um crime e havia sido assassinado. E ao mesmo tempo, Lu, em que ele estava, que a polícia encontrava o corpo dele também em Sapiranga, o enteado, o Iago da Silva Machado, estava, de 25 anos, estava prestando depoimento na Polícia Civil, ainda numa condição de testemunha, mas entrou em contradição e acabou confessando o crime. De Só início, que confessou, né, Lucas? e assumiu sozinho. Só para o pessoal lembrar, né? De início ele disse que tinha pego o carro, ia dar uma carona para o pai, na verdade padrasto, depois ainda fez esta publicação na internet, como se estivesse preocupado com o padrasto, com o sumiço do padrasto, né, Lucas? Isso, e até que foi no domingo que o padrasto, que o tenente, desapareceu, e somente na segunda-feira à tarde, quando colegas de trabalho entraram em contato com a família, que ele fez uma publicação em uma rede social dizendo que o padrasto estava desaparecido, que era uma pessoa que não costumava faltar compromisso, mas que estavam bastante preocupados. E isso aconteceu, Lu, por volta das 4, 5 horas da tarde. E logo depois ele foi para a delegacia de polícia entre as 7 e as 8 horas, e lá na delegacia confessou o crime. Lucas, só te interromper um pouquinho, só pra gente ler aqui o post, pra gente recuperar, olha só. Olá, pessoal, ontem meu pai saiu para caminhar em Sapiranga e não deu mais sinal. O celular dele tá na caixa postal, por favor, se alguém tiver alguma pista, ouviu ele. Meu pai não é de sumir, ele teria uma reunião de trabalho hoje e não compareceu. Meu pai nunca faltou o compromisso, por favor, se alguém souber de algo, nos avise. E aí, como você estava falando, né, Lucas, ele estava na delegacia prestando depoimento como testemunha, mas aí ele acabou se contradizendo nas informações, né? Porque a versão dele era que ele teria dado uma carona para o pai, o padrasto, dar uma caminhada, né, Lucas? Isso, a versão que ele estava apresentando até então é que ele pegou o carro emprestado e, em troca, levou o padrasto até um ponto que ele gostava de caminhar e iria buscar o namorado aqui em Porto Alegre, que estava vindo de uma viagem no aeroporto. Essa foi a versão que ele começou a apresentar, mas ao longo do depoimento foi demonstrando um nervosismo, uma contradição, e em determinado momento confessou. Assumiu, na época, que havia dopado o padrasto no momento em que ele entrou no carro e assassinado o padrasto no local do crime. Só que a polícia, agora, algumas semanas depois, descobriu que não foi exatamente assim e também que ele não agiu sozinho, que agiu com a companhia da própria mãe, a companheira do tenente, que planejou e ajudou na execução desse crime, e por isso a polícia pediu à justiça a prisão preventiva dela, conseguiu e prendeu a Ledamares Contreira em Viamão ontem à noite, ainda ontem durante a tarde, prendeu preventivamente ela por envolvimento no homicídio. Tá certo, obrigada, Lucas. Daqui a pouco você já volta, não saia daí. O Lucas volta com mais informações. Nós vamos ainda conversar com o delegado Fernando Branco, que está à frente deste caso. Agora são 11 horas e 57 minutos. Nós estamos falando da morte do tenente Contreira lá em Sapiranga. Aconteceu dia 25 de outubro. Ele que foi morto pelo enteado. E agora a polícia descobriu que a esposa, a mãe, né, deste jovem de 25 anos, também está envolvida. Logo mais todos os detalhes. Mas nós vamos interromper um pouquinho aí essa parte policial, porque tem notícia no esporte. Vou falar aqui com o Glauco Paza. A gente tem uma notícia muito esperada aí pelos colorados, né, Glauco? Abel Braga já está entre nós, é isso? Habemos treinador? Pois é, lembra que eu falei da fumaça no Beira-Rio? Ontem era preta, porque tinha fogo pegando, hoje é fumaça branca. Abel Braga é o novo técnico do Inter, novo velho técnico, né? 7 vezes Abel Braga no Internacional. Acabou de chegar no aeroporto Salgado Filho, a gente vai ver e ouvir, porque tinha torcedor esperando a chegada do Abel. Vamos dar uma conferida aí. Eu vou falar lá no coisa, cara, senão aqui tá muito... Ó a distância. Feliz com o retorno.
Pois é, aí tem a questão da aglomeração, né? Bom, aí todo mundo esqueceu a aglomeração, mas tem gente usando máscara, menos mal. O Abel chega então, como eu disse, para ser o novo velho técnico do Internacional. Eu conversei há pouco com o presidente do Inter, ele falou sobre a negociação. Daqui a pouco a gente comenta um pouco mais sobre esta vinda do Abel, até quando ele fica no Internacional. Enfim, é uma situação de emergência, porque ontem a gente viu que o Kudê pegou o chapéu, né? O Chacho. Na verdade é adiós muchacho, porque o Kudê se foi para a Espanha e deixou o Inter, não sei se dá para dizer na mão. O fato é que tem muita gente que não gostou. Daqui a pouco a gente comenta também sobre a saída do Kudê. Então aí a imagem do Abel Braga, novo técnico do Internacional, que agora vai almoçar com o presidente do Inter, acertar os últimos detalhes do seu contrato, Lu. Tá certo, daqui a pouco Glauco Paz, Jeremias Werneck falam tudo aí sobre essa situação. Abel Braga chegou, já desembarcou aqui em Porto Alegre, novo treinador do Internacional. Daqui a pouco todas as informações, porque agora nós voltamos a falar sobre o caso, né? Aquele caso surpreendente, um desfecho aí que surpreendeu muita gente. O tenente Contreira, lá de Sapiranga, que foi morto no dia 25 de outubro. Um dia depois, a polícia descobriu que foi o próprio enteado, né, o Iago Machado, de 25 anos. E agora, a polícia descobriu que a mãe do enteado, a esposa do tenente Contreira, também estava envolvida. Em imagens da prisão dela nesta segunda-feira em Viamão. E depois ela foi encaminhada para Sapiranga, que é para lá que nós vamos agora conversar com o delegado Fernando Machado, que está à frente dessas investigações. Desculpa, Fernando Branco, confundi o sobrenome. Boa tarde, delegado. Acho que o senhor já pode começar explicando para a gente como é que a polícia chegou, né, a essa conclusão de que, na verdade, o enteado, Iago Machado, não tinha agido sozinho e que a própria esposa participou não só do planejamento, mas também da própria execução. Boa tarde. Boa tarde. Desde o primeiro momento, quando o Iago confessou a prática do delito, nós estranhamos um pouco a versão contada por ele. Pensar que ele não nos contou toda a verdade, especialmente pelo fato que era difícil acreditar que ele teria conseguido dopar o tenente da forma que ele narrou, que ele teria usado um pano com éter e quando o tenente teria entrado no veículo, ele teria posto esse pano na boca do tenente e ele teria então desfalecido. Nos causou estranheza um pouco esse fato, porque nós pensamos que provavelmente o tenente teria reagido, e por ser uma pessoa, né, de um certo porte físico, adepto de atividade física, militar, enfim, que ele teria reagido e teria esboçado então alguma reação. Então nós passamos a investigar esse fato. Nós, logo depois da prisão do Iago, nós passamos a tomar vários depoimentos. Fomos procurados por dois familiares da Leda Maris e esses familiares nos narraram então que ela tinha envolvimento no delito. Primeiro, tinham narrado que ela já tinha dito que se a vítima se separasse dela, ela mataria ele. E também uma outra familiar da Leda Maris que narrou que ouviu, então, do filho menor deles, que o pai estava meio tonto no dia da morte. Então, nós passamos a ver as contradições existentes, tanto no depoimento do Iago, quanto no depoimento da própria Leda Maris, e chegamos à conclusão, após análise também das mensagens trocadas entre os dois, através de aplicativo de mensagem, e das ligações que ela efetivou no dia, que a história que ela contou e que o Iago contou não era verdade. Delegado, agora são 12:03. Quem está ligando a televisão agora, nós estamos falando sobre a reviravolta do caso que aconteceu lá em Sapiranga, a morte do tenente do Corpo de Bombeiros, tenente Contreira, que foi morto não só pelo enteado, mas agora a polícia descobriu que a esposa também estava envolvida.
tanto no planejamento como na execução. Delegado Lucas Abate e Glauco Paza participam aqui da nossa conversa. Antes de passar a bola, só queria saber se vocês já sabem qual foi o sedativo usado, ou seja, ele foi sedado muito antes de ser retirado de casa, é isso? O próprio filho dele, de 9 anos, notou que ele não estava muito normal, que ele estava meio tonto. Nós estamos aqui sem o áudio, é isso? Tá com probleminha no áudio. Agora voltou, delegado. Pode seguir. Vou pedir para o senhor retomar ao início ali da sua resposta para a gente compreender. Sim. Nós ainda não temos a resposta por parte do IGP de qual foi o sedativo, né? Mas sim, nós concluímos, com base nas investigações, que ele foi sedado bem antes de ser retirado de casa. Nossa, que história, hein? Ô, Lu. Glauco, faz a pergunta aí pro delegado, tá? Ele está lhe ouvindo. Delegado, boa tarde. Eu só queria tirar uma dúvida. Ela, em nenhum momento, ela confessou o crime. E qual foi o comportamento dela? Algum remorso? Demonstrou algum remorso ou não? Não, ela não confessou ontem quando foi inquirida na delegacia. Ela seguiu afirmando a mesma versão que afirmou da última vez, que estava dormindo no dia dos fatos e que não tinha nenhuma espécie de envolvimento, né? Ela não mudou a versão dela e o comportamento. Bastante. É uma certa difícil compreender. Tá cortando um pouquinho o áudio aqui, delegado. Vou ver se o Lucas tem uma pergunta, ele que acompanha esse caso, né? Já desde a última semana, o Lucas acompanhou tanto o dia lá da morte, depois a questão da prisão do enteado, né? A gente vai refazer aqui a ligação, porque o áudio do delegado Fernando Branco estava com um pouquinho de problema. Ô, Lu. Lucas, recupera um pouquinho para nós, né? Esse caso aí, muita gente está ligando a TV agora, não está entendendo por que essa reviravolta aí surpreendeu tanta gente, né? Porque, na verdade, de início era um desaparecimento, aí depois a polícia descobriu que foi o enteado, que inclusive chamava ele de pai, e agora não é só o enteado. Foi a mãe dele também, a esposa, dormindo com o inimigo, né? Morando com o inimigo, né, Lucas? E tudo isso muito descoberto, Lu, por causa das contradições apresentadas durante o depoimento. O primeiro depoimento, no dia seguinte ao desaparecimento do enteado, que entrou em contradição e acabou dizendo algumas situações que levantaram suspeita nos policiais e depois confessou o crime. E agora, em um segundo momento, a polícia viu que o depoimento dele, em que ele confessava e assumia sozinho toda a situação, não poderia ser verdadeiro. Até pela questão do porte físico do tenente, que era uma pessoa treinada, maior, com bastante peso, e ele teria dificuldade de transportar, planejar esse crime sozinho. E a polícia viu que ele não teria condições, se o tenente estivesse junto com ele dentro do carro, ele não conseguiria sedar com éter da forma como ele fez, e passou a investigar o envolvimento de outra pessoa e descobriu o envolvimento da mãe, não só pela contradição nos depoimentos, mas como acabou de relatar o delegado também, pelo relato de outras testemunhas, parentes que diziam que ela dizia que iria matar o companheiro se em algum momento ele pensasse em se separar. E além disso também as mensagens que foram trocadas entre ela e o filho nas horas que antecederam o crime. Até uma questão que daqui a pouquinho, quando o delegado retornar, a gente pode levar para ele o tempo de planejamento, Lu. Porque no depoimento o Iago disse que por 2 semanas começou a desviar alguns sedativos, no caso o éter, do hospital onde ele trabalhava, fazia estágio. Então já se tinha uma premeditação do crime na época de pelo menos 2 semanas. Mas agora, como se fala, um envolvimento também da mãe, essa situação, uma suspeita da polícia de que o tenente já estava sendo dopado e sedado ainda dentro de casa, esse tempo a polícia ainda vai ter que responder para ver por quanto tempo e também de que forma que o filho e a mãe planejaram a morte do tenente. Ô, Lu. Que história, né, Glauco? Meu Deus do céu. Olha, eu fico pensando o seguinte, ó. Em primeiro lugar, é difícil de entrar na minha cabeça. Como eu comentei contigo antes, até pelo telefone, né? Uhum. Uma criança em casa. A idade do seu filho, né? Fruto dessa relação, um menor de idade, uma Sim. criança que convivia com esse inferno e que agora vai ver a família destruída. E, em segundo lugar,
Nunca imaginaram que a polícia ia descobrir isso aí? Olha Poxa. isso aqui, Glauco. O filho de 9 anos se manifestou nas redes sociais na época. Não, disse, dói, foi corta. o meu irmão que matou o meu pai. Imagina agora, Glauco. Não tem Imagina para essa criança ainda pensar, foi o meu irmão e foi minha mãe. A que ponto chega o ser humano? Eu fico imaginando a cabecinha dessa criança, como ela vai encarar a situação. Foi ao velório, a gente lembra da imagem dessa criança indo ao velório do pai, né? E sabendo, porque isso ele postou, sabendo o que tinha acontecido, ou pelo menos parte disso, e vendo que o pai já estava mal, porque ele falou isso à polícia, que o pai estava tonto, enfim. Que cenário terrível. Nem um filme eu acho que dá pra ver isso aí, Lu. Pois é, olha, isso aí já dá pra vender esse enredo aí, viu, pra alguma... Que coisa. Netflix da vida, porque pode render aí, infelizmente, né, uma série aí de suspense daquelas em que a gente tem um final, a gente acha que agora tá tudo solucionado e aí só piora. E não tem explicação. Essa questão de disputa patrimonial, convenhamos, né? Não tem explicação, não tem. Até que ponto, né, chega a raiva, o ódio. A gente sabe que às vezes há casais aí que tem problemas de relacionamento. Olha a criança, Lu. Olha a criança. Que pecado. Não, isso aí, eu fico emocionado, sinceramente. Eu tô vendo essa imagem, corta o coração. Sim. Isso não existe no mundo que a gente imagina que seres humanos racionais convivam. Não pode acontecer isso aí, não né? Pode. Quem é que essa criança vai abraçar agora, hein? Quem é? Olha, essa pergunta mexe bastante comigo e tenho certeza que mexe com o pessoal de casa. Nós estamos falando sobre a reviravolta do caso da morte do tenente Contreira lá em Sapiranga, que aconteceu no dia 25 de outubro. De início deram como desaparecimento, no dia seguinte a polícia descobriu que foi o próprio enteado que chamava ele de pai e agora a polícia descobriu que a mãe do enteado, a esposa do tenente, também está envolvida. Ela foi presa nesta segunda-feira. Um crime planejado com pelo menos 2 semanas de antecedência. Lá de início ainda havia informações, né, Luca, que poderia ter até questões de violência doméstica, mas a polícia sempre disse que não havia nenhum registro e isso também não justifica, né? É o tipo de coisa, se há algum tipo de violência, se registra lá na delegacia, né, Lucas? Lu, não se tinha registro e até a polícia, claro, vai investigar, mas, em princípio, a motivação está bem clara para a polícia, bem esclarecida, uma disputa patrimonial, a casa onde o casal morava com essa criança de 9 anos. O Iago, que está preso, não morava mais junto com eles. E até pelo que eu apurei na cidade, essa mudança para essa casa era uma mudança bastante recente. Não fazia muito tempo que o tenente e a esposa haviam adquirido essa casa, se mudado cerca de 6 a 1 ano atrás que teve essa mudança. Então, é uma disputa por um bem adquirido recentemente, porque até então esse casal e os filhos sempre moraram também no quartel. Tem uma casa funcional para os bombeiros e eles sempre moraram dentro do quartel. Última coisa, Lu, prometo que não falo mais desse assunto, pelo menos por enquanto. Como essa mulher ficou na casa da irmã, escondendo, pelo menos transparecendo que nada havia acontecido nesse sentido, dela ter participado do assassinato esse tempo todo, ou ela teria contado alguma coisa também, hein? Pois é. Bom, logo mais a gente volta, nós estamos aí tentando refazer a ligação com o delegado Fernando Branco lá de Sapiranga. Mas agora vamos respirar um pouquinho, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre a pandemia e você vai entender por que a vacina chinesa, chamada de Coronavac, né, contra a Covid-19, está com os testes suspensos aqui no país. Aqui no estado, nós temos 2 hospitais que estão fazendo parte, né, deste estudo, aplicando a vacina nos profissionais da saúde, aplicando em outro grupo o placebo, né, sempre faz parte, né, dos estudos das vacinas. Mas a esperança segue, viu, nas vacinas. A gente sabe que há várias vacinas que estão em estudo nesse momento no mundo. A empresa americana da Pfizer, né, ela diz que vai tentar liberar a imunização ainda em 2020, E ela diz também que há 90% de eficácia nesta vacina, uma vacina de um laboratório americano. Ontem eles soltaram alguns dados dizendo que esperam já ter alguma vacina para este ano e em uma escala maior para 2021. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma notícia que abala um pouco, por uma das vacinas está com os testes suspensos, isso já ocorreu também com a vacina de Oxford, ou seja,
É comum, se há algum evento grave, né, do decorrer dos estudos, eles interrompem, suspendem para depois avaliar e voltar. Vamos passar agora para falar sobre polícia, porque olha só, ontem a gente trouxe uma notícia terrível. Infância perdida, eu, a Estael, o Glauco, todo mundo ficou aqui arrasado. É uma história muito triste que, infelizmente, tem sido comum. Crianças vítimas de abuso sexual dentro da própria casa. Pois é muito triste. A gente vai conversar agora com a delegada Geisilaure Rocha de Souza, que é titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, lá de Viamão, onde essa semana, então, mais um estuprador foi preso, está atrás das grades, né? E ele é acusado de abusar e engravidar a própria enteada. Delegada, que história repugnante. Boa tarde para a senhora e parabéns por ter colocado atrás das grades mais um estuprador. Boa tarde, Luciane. Boa tarde a todos. Pois então, esse desdobramento da Operação Pandora 2 é justamente mais uma ação da Polícia Civil no sentido de coibir esses abusos sexuais. Esse caso realmente foi muito grave, porque os abusos aconteciam, né, dentro da casa. A menina tinha 11 anos quando eles começaram e veio a engravidar e foi coagida pelo padrasto a mentir, dizendo então que tinha sido abordada na rua, o que prejudicou, foi dito que foi em outro município também, o que prejudicou o andamento das investigações. A família descobriu, ela já estava no 4º mês de gestação. Meu Deus. Então, realmente, é uma infância perdida, exatamente como tu disseste. Delegada, e só para o pessoal entender, né, sobre este caso, essa menina de 11 anos, ou seja, ela morava na mesma casa do padrasto, claro, ela provavelmente tinha uma relação de confiança, né? Como se tem com o padrasto, madrasta, mãe, pai. E aí ela sofreu esses abusos, acabou engravidando e quando surgiu ali a barriga, quando a família descobriu, ela foi forçada a mentir que não tinha sido ele. Ela foi ameaçada, é isso, delegada? Exatamente, ela foi ameaçada durante todo o tempo ali, tanto que a mãe registrou uma ocorrência com a história que ela foi obrigada pelo padrasto a inventar, dizendo que tinha sido abordada por desconhecidos na rua, e até um dia antes da prisão, na própria delegacia, ela mantinha essa versão de que tinha sido abordada por estranhos na rua, que tinham colocado ela dentro de um veículo, porque ela foi coagida a mentir na delegacia, inclusive um dia antes dele ser preso. Então ele coagia essa menina que já tinha, inclusive, a criança já tinha até nascido e ela continuava sendo ameaçada por esse padrasto. Ou seja, ela foi estuprada, foi ameaçada e ainda teve este bebê. Uma criança teve uma outra criança. Que história que mexe com a gente, né, delegada? Exatamente. É uma história que tocou a todos nós, com certeza. A família está recebendo todo o amparo, tanto a mãe da menina quanto a avó, que acolheram tanto, agora hoje as duas crianças, né, que estão sendo bem atendidas, estão em local seguro, estão recebendo todo o apoio da rede que nós podemos ofertar nesse momento. Isso é importante também que a gente ressalte, que além da questão da prisão, que é muito importante que esse estuprador, esse abusador esteja preso, é importante que nós tenhamos um olhar também para essa família que precisa também de acolhimento, precisa de suporte psicológico para superar isso, né? A mãe descobriu no dia dentro da delegacia, ela não desconfiava, a gente percebeu que ela ficou realmente muito chocada com o que aconteceu, então nós estamos dando todo o suporte para essa família. Com certeza. A Camila Faraco, delegada, nossa repórter, ela tem uma pergunta para a senhora. Camila, pode fazer que a delegada está lhe ouvindo. Delegada, boa tarde. Realmente, né, esse caso é mais um que nos choca mulheres e crianças e toda a sociedade. Mas a minha pergunta é a seguinte, bom, hoje o bebê tem 10 meses, a senhora me corrija se eu estiver errada. Durante esse período até a prisão, esse suspeito padrasto seguiu convivendo ou perto da criança, ameaçando a família de alguma forma? E também em relação a isso que a senhora falou, dessa importância de denunciar casos como esse, né? Porque a gente percebe que quanto mais a gente fala sobre isso, mais casos aparecem e não é uma questão de casos aumentando, e sim da denúncia aumentando, né, delegada? Sim, na verdade, durante esse tempo todo ele continuou morando, até porque se tinha essa história de que havia sido
um estupro praticado por desconhecidos em um outro município. Então, a partir do momento, e é importante também que a gente ressalte, foi o olhar de uma professora que chegou através da Secretaria de Educação, através do Ministério Público, que veio para nós essa denúncia. Então, é importante da gente manter esse olhar atento, que foi possível nós recomeçarmos essa investigação por Viamão. E aí, sim, quando nós temos o aumento, toda vez que nós temos esses casos, assim, que causam uma certa comoção, há um aumento do número de denúncias, e não significa que estão aumentando os casos de abuso sexual, e sim que nós estamos conseguindo levantar um pouco esse número de subnotificações, que é aproximadamente de 90% dos casos ainda não chegam ao nosso conhecimento. Imagina. Então, é importante que sejam feitas, sim, as denúncias. Delegado, inclusive aqui, ó, o pessoal da produção me passou que em abril o Disque 100 recebeu quase 20 mil denúncias, 47% a mais do que o ano passado, e muito se discutia em relação à questão da quarentena, do isolamento. Acho que, inclusive, a pergunta do Glauco Paza que está na redação. Eu queria saber da delegada. Delegada, boa tarde, porque, de uma forma geral, a violência, ela tende a crescer na pandemia, a violência doméstica. A senhora acredita que vai aumentar a violência contra crianças, contra menores também, em virtude das mudanças causadas pela pandemia? O que eu acredito é que, como as crianças, né, e os adolescentes, eles estão, em razão de não haver aulas e do isolamento social necessário, ficando mais tempo em casa, eu acredito que sim, estão mais expostos, infelizmente, aos contextos de violência sexual, de violência doméstica, as próprias vítimas, né, as mulheres. Nós também notamos que os números de denúncias que chegaram ao nosso conhecimento através do Disque 100, do Disque 180, do próprio WhatsApp da Polícia Civil aumentaram consideravelmente. Então, sim, eu creio que as crianças estão mais vulneráveis nesse contexto da pandemia. O que também a gente precisa ressaltar que é importante que os vizinhos, né, as pessoas estejam atentas para nos notificarem, para entrar em contato conosco através desses canais, para que a gente consiga verificar todas as denúncias que chegam ao nosso conhecimento. Tá certo, muito obrigada pela entrevista, delegada. Parabéns pelo seu trabalho. A gente acompanha há muito tempo o seu trabalho à frente da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, não só em Viamão, como também em outras cidades. Parabéns pelo seu trabalho. E a gente também deixa um recado para o pessoal de casa para prestar muita atenção nos filhos, no comportamento, em crianças da família, da vizinhança, porque é de responsabilidade de todos. E o ano já está quase acabando. Pois é, mas ainda dá tempo de você fazer uma virada importante. O cuidado com a sua saúde. E é por isso que a IBCM tem estado aqui conosco, para nos lembrar do quanto é importante ter uma instituição de credibilidade para você cuidar da sua saúde e também do seu bem-estar. O plano da IBCM oferece diversas especialidades médicas, terapias, além de odonto. Tudo sem coparticipação. Você ainda pode beneficiar sua família e o valor não muda de acordo com a idade, não. Tudo isso por apenas R$ 170,03 mensais por pessoa. É o melhor custo-benefício do mercado. Não perca tempo e ganhe saúde agora mesmo. Ligue para 51 3230 5511 ou mande um WhatsApp para o número que está aparecendo aqui na tela. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. Agora roda a vinheta do esporte porque tá chegando novidade. Internacional, Glauco Paza, então, já tem novo técnico. Foi-se o Cudê, entrou Abel Braga e, como você disse, abemos treinador, né? Inter líder aí, quase ficou à deriva. Pois é, sempre em nome de Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Grande abraço pro pessoal lá da zona sul do estado. Tá aí, ó. Abel Braga está entre nós. E daqui a pouco eu quero perguntar pro Jeremias Werneck, que é um cara que sabe tudo de Inter, de Grêmio, de futebol gaúcho, e é um cara que eu sempre faço perguntas bem fáceis, né? Se ele acha que é a melhor contratação para o Internacional. Bom, o fato é que o Abel já está confirmado. O Inter lançou uma nota hoje de manhã, oficializando a contratação do Abel. Está aí a recepção ao aeroporto. Vários torcedores foram receber o Abel Braga e, lembrando, é a 7ª passagem dele pelo Internacional. Jeremias Werneck,
vai nos falar daqui a pouco se foi a melhor opção. O fato é o seguinte, ó. Mas, Glauco, pois é, reposto. E aí, saiu o Kudê, vem o Abel, porque o Kudê, adiós chacho, ou adiós muchacho, veja aí. Nós fomos surpreendidos com um pedido de demissão de forma irrevogável e irretratável. Foi assim que o Inter encerrou a era Kudê. Muitos colorados podem estar irritados agora, mas durante 11 meses o argentino foi febre. E essa onda começou lá no primeiro dia dele em Porto Alegre. Vocês lembram disso? E ao invés de uma camiseta, a nova manta dele. O Inter de Kudê virou sinônimo de intensidade. O jeito de jogar encheu os olhos e as redes adversárias. Foi tão diferente que perder Grenal incomodava, mas em nenhum momento ameaçou o gringo de demissão. Kudê é um grande treinador, tem toda a confiança da direção, né? O time de Tchatcho deixou de lado esses traumas todos com o Grêmio, assumiu a liderança no Brasileiro e abriu um duelo contra Atlético Mineiro e Flamengo. Foi aí que a história começou a mudar. Siempre vamos a voltar a lo mismo, somos un grupo corto. Necesitamos jugadores, antes que cierre la janela, no tenemos plata, ¿entendés? Direção e Eduardo Kudê começaram uma batalha de entrevistas. Cada lado dizia uma coisa. Nós temos hoje um grupo do tamanho de um clube como o Internacional que está disputando a ponta da tabela. Até que veio o jogo contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. La semana pasada el vicepresidente dijo que eran mínimas las chances de incorporar. Y yo digo que al no incorporar también son más difíciles las chances de conseguir cosas y de poder completarnos. Pero bueno. Se ele se refere ao elenco, muitas vezes, limitado em número, eu tenho que exaltar o nosso elenco, que ele é extremamente qualificado. Nós somos transparentes. Ele diz que é transparente, eu também sou. As palavras da direção do Inter incomodaram o Eduardo Kudê, que já estava desconfortável com várias promessas que acabaram não se cumprindo. Além disso, ele viu a política do Inter começar a pegar fogo nos bastidores. Naquela noite, Tchatcho decidiu que ia embora do Brasil, que ia deixar o Beira-Rio. E não demorou muito tempo. Ficamos durante bom tempo no vestiário, conversando com o treinador, tentando entender os motivos do seu pedido de afastamento. Ele abriu para nós que aceitou um convite para treinar um clube europeu. E vejam vocês, as últimas palavras de Kudê como treinador do Inter foram quase um presságio. Celta tiene um treinador. E ele já apagou as luzes no Beira-Rio. Pois é, mas olha, Glauco, que eu ia te dizer antes, eu vi muito comentário aí de torcedor um pouco preocupado com esse troca-troca aí na reta final, né, Glauco e Jeremias? Então, tá longe de ser unanimidade. Bom, aqui, ó, eu falei há pouco com o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, a princípio o contrato até março. É justamente isso que o Inter precisa, por quê? Porque muda a direção, vai ter eleição, né, Jeremias? Agora, aquela pergunta fácil, vou te fazer. A primeira pergunta fácil. É a melhor opção para o momento, Abel Braga? Ah, Glauco, Lu, o que eu vou dizer para vocês? Trocar treinador no meio de uma temporada já é uma coisa circunstancial, né? Não tem como ser uma coisa muito planejada, né? E ainda mais agora que o Inter, não foi ele que decidiu trocar, né? Foi o Kudê que pediu para sair. Então, assim, ó, como o Abel conhece a casa e certamente seria o único a aceitar essas condições, vá lá. Ele conhece muito a casa, ele vai fazer um afago no torcedor. Então vá lá. Dentre as opções foi a melhor. Vamos lá. Eu acho assim, ó, tem o lado positivo, é um dos melhores administradores de vestiário, tá? E o lado que, digamos que é uma interrogação. Ele tá há quase 40 anos na profissão, Jeremias. E aí, toda pessoa que fica muito tempo em determinado cargo precisa se reciclar. É hora de saber se o Abel, versão 2020, vai dar aquele mesmo resultado, né? Agora, outra coisa, só para terminar, Jeremias, a relação pessoal do presidente do Inter influenciou muito. Segundo Medeiros, foi só uma ligação para o Abel topar a parada e vir para Porto Alegre. Você acredita nisso, Jeremias?
Não, tenho certeza. Ontem a gente cravou que era o Abel e o presidente até depois deu uma entrevista dizendo que não, mas era ele já. Glauco, assim, o Abel é um grande cara, um grande ser humano, até passou por um problema pessoal que a gente sabe, o falecimento do filho dele. É um treinador campeão. Para ser campeão é muito difícil, então o cara tem que ter algum mérito. Ninguém discute isso. O que se discute é, o Inter tinha um jeito de jogar. Aí, Lu, tira esse cara com um trabalho autoral, ou seja, com uma ideia original, e entra outro, que é de uma outra escola. Então esse Inter, ele não vai ser isso nem isso. Será que esse meio termo do Inter vai ser suficiente para o Inter lutar pelos títulos? É esse o ponto aqui. Não é se o Abel merece ou não merece vir, não é esse o ponto, não é a pessoa do Abel. É esse choque das ideias do trabalho. Pois é, agora ele vai ter que pegar boa parte dos jogadores, inclusive indicados pelo Cudê. E aí vem aquela brincadeira, o Cudê não vai levar o Musto? É só brincadeira, viu? Eu não sei, eu acho que o Musto por enquanto fica, tá? A questão é o seguinte, tem ainda muito questionamento do próprio torcedor sobre a saída do Cudê. Tem muita gente que não gostou, Jeremias. Muita gente na torcida e muita gente dentro do Beira-Rio, tá, Glauco? Eu falei com algumas pessoas, assim, muito cuidado nessa hora, eu não vou revelar com quem eu falei, mas eu falei com pessoas do vestiário, da relação diária do Eduardo Cudê. E essa pessoa me disse que vários integrantes do dia a dia do Inter ficaram muito incomodados. Porque o Cudê, no frigir dos ovos, Glauco, Lu, ele tá saindo do Inter líder do campeonato. Ele tá abrindo mão de ser campeão. Ele tá abrindo mão da chance de brigar pelo título. E isso deixou muita gente incomodada dentro do Inter. Muita gente incomodada mesmo. Abandonou o barco, mas o barco na liderança, né? Digamos que ele pulou da barca, como teria falado lá atrás o D'Alessandro, né? Agora, é assim, futebol é assim, né? A gente às vezes questiona o jogador que sai em meio a uma competição, técnico pelo jeito é a mesma coisa. E aí o Abel, convenhamos, na minha opinião, era o que tinha pro momento. O Inter também não fez lá uma grande correria e Abel Braga está almoçando com o presidente, deve ser apresentado oficialmente hoje à tarde. Para terminar, é claro que eu vou ter que fazer um trocadilho infeliz. Pelo menos com o Abel, o Inter não vai cair. Tá bom? Jeremias demorou aqui para entender. Tá bom, é o que tem, né? É o que temos. Vamos rir. Tá certo, daqui a pouco então a gente volta a conversar, porque ainda hoje, daqui a pouco, você vai ver que tem uma vacina aí da esperança. Pois é, uma empresa americana diz que vai tentar liberar a imunização ainda este ano, em 2020. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes. A gente está mostrando aí algumas imagens dos estudos realizados aqui no estado. É a empresa Pfizer, uma empresa americana, disse que inclusive já tem detalhes, já tem a comprovação de que a vacina consegue reduzir em mais de 90% problemas respiratórios e a infecção pela Covid-19. Todo mundo está esperando, né, por essa notícia. Claro que ainda há alguns procedimentos até a liberação, tanto lá dos Estados Unidos, depois vem para o Brasil, tem a Anvisa. Daqui a pouco a gente mostra todos esses detalhes, até porque é uma notícia muito aguardada, né? A gente tem uma série de vacinas em estudos aí no mundo. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos 3 vacinas. A Coronavac, que agora foi temporariamente suspensa porque teve um problema. E sempre que ocorre algum adverso, a Anvisa, né, precisa então fazer essa suspensão até então fazer a correção. E a gente volta a falar sobre o caso da reviravolta, o caso lá de Sapiranga, a morte do tenente Contreira. 12h32, nós estamos falando aqui ao longo do jornal sobre essa reviravolta desse caso aí que chocou toda a comunidade ali do Vale dos Sinos. O tenente Contreira era do Corpo de Bombeiros, ele foi morto pelo enteado no dia 25 de outubro. Inicialmente acreditava-se que era um desaparecimento, porque a família disse que ele havia sumido. Enteado, um dia depois, então, confessou o crime e agora imagens na tela da prisão da esposa do tenente Contreira. E a gente volta a conversar com o delegado Fernando Branco de Sapiranga. Delegado, há muitas dúvidas aqui referentes a este caso, né? O senhor já nos disse que o enteado entrou em contradição, muita coisa
fez a polícia levantar essa suspeita, principalmente em relação ao uso do éter. Eu queria que o senhor explicasse para nós, foi um crime realmente premeditado, né? Ou seja, ele começou a separar o éter lá do estágio dele durante mais de 2 semanas, é isso? Houve todo esse planejamento, né? Isso. Nós ainda não temos certeza se foi éter. Ele afirmou que foi, mas nós ainda estamos na dependência dos laudos para confirmar se essa foi a droga que foi utilizada. Mas não resta dúvida com relação à premeditação, seja éter ou qualquer outra substância. Ele desviou essa substância por mais semanas do hospital, onde ele fazia estágio, e utilizou então para drogar o tenente, para depois ele ser levado para o local onde foi morto. E o motivo, delegado? O motivo realmente seria patrimonial, ou seja, era um casal que, apesar de ainda morar junto lá em Sapiranga, eles estavam em processo de separação e aí havia aí uma discussão referente a patrimônio nessa separação, é isso? Essa questão patrimonial era o principal ponto que levou ao cometimento do crime, mas nós não descartamos que para a esposa, que foi presa ontem, que possa ter também uma questão passional que levou ela a se envolver no cometimento desse delito. Obrigado. Uma pergunta, o senhor pretende ouvir mais alguém ainda para colher mais provas e até sobre esse fato dela estar na casa da irmã? Fazia tempo que ela estava lá, ela estava escondendo esse fato ou ela teria contado alguma coisa para alguém? Demos ontem, com a prisão dela, a investigação por concluída. Nós já tomamos os depoimentos que devíamos tomar, né? Já até enviamos o procedimento policial para o Poder Judiciário com o indiciamento dos 2 por homicídio qualificado. Né? Nós estamos na pendência dos laudos, né? do laudo do IGP, mas isso não importa agora para a conclusão do inquérito, como eu disse, já foi concluído no final da semana passada e remetido ao Poder Judiciário. E, delegado, o enteado segue preso aqui em Porto Alegre na Justiça Militar, é isso, né? Segundo informações que nós recebemos, ele iria ser excluído do Exército na semana que passou e seria então encaminhado para o sistema prisional. Eu sinceramente não sei dizer se isso já ocorreu, mas estava em vias de acontecer. Tá certo, muito obrigada pelos esclarecimentos, delegado Fernando Branco, falando diretamente de Sapiranga, sobre essa reviravolta no caso da morte do tenente Contreira lá em Sapiranga, no dia 25 de outubro. Inicialmente se dizia que ele havia desaparecido, saído para dar uma caminhada. Aí no dia seguinte o enteado inclusive postou ali nas redes sociais dizendo que o pai, na verdade é padrasto, né, havia sumido. Ele foi na delegacia, confessou o crime e agora a polícia descobriu que a esposa também estava envolvida. Vamos mudar de assunto? Vamos falar de notícia boa, porque tem boa notícia no combate à Covid. A farmacêutica norte-americana Pfizer anunciou resultados promissores dos testes com a vacina. As empresas tentam a aprovação para o uso emergencial desta vacina nos Estados Unidos ainda este mês. De olho na tela. Superou todas as expectativas. Além de proteger 9 entre cada 10 pessoas imunizadas, a vacina não apresentou efeitos colaterais graves. É mais uma esperança da ciência para controlar uma doença que já matou mais de 1.200.000 pessoas no mundo. A vacina da gigante farmacêutica americana Pfizer e da empresa de biotecnologia alemã BioNTech foi a primeira a apresentar resultados positivos na fase final de testes. 43.500 voluntários dos Estados Unidos, Brasil e outros 4 países receberam 2 doses com princípio ativo ou placebo. Apenas 94 se infectaram com o coronavírus. A técnica experimental usa parte do código genético do novo coronavírus para treinar o sistema imunológico a ativar suas defesas sem necessidade de injetar o próprio vírus no paciente, como muitas outras vacinas. Este marco foi comemorado por muitos líderes, mas a tentativa do vice-presidente americano Mike Pence em levar parte do crédito por facilitar essa vacina foi desmentida pelos laboratórios. O financiamento veio da Alemanha e do Banco de Investimentos Europeu. A
pergunta que todo mundo faz é quando? Quando seremos finalmente imunizados? Se essa vacina for aprovada, um seleto e pequeno grupo poderá recebê-la ainda este ano, enquanto a vacina é produzida em grande escala. O governo do Reino Unido garantiu a compra de 40 milhões de doses, mas ainda aposta na candidata da casa, a vacina de Oxford, que deve apresentar resultados nas próximas semanas. O diretor da BioNTech afirmou que a imunidade deve durar até 1 ano, mas essa é ainda apenas uma projeção. Os resultados preliminares também precisam passar pela revisão de outros pesquisadores até serem publicados em uma revista científica. Além disso, o produto da Pfizer-BioNTech esbarra na logística de países mais pobres para armazenar as doses a temperaturas entre 70 e 80 graus negativos. Mas é inegável, um desempenho tão eficaz em tempo recorde é a luz no fim do túnel que o mundo não vê a hora de enxergar. Não vê a hora de enxergar mesmo, né, Glauco? Eu vi essa notícia ontem e eu já fiquei mega feliz. Acho que é o que todo mundo espera nesse momento. É a notícia: vacina foi aprovada e será distribuída a partir de tanto, né? Quando é que será que a gente vai noticiar isso, Glauco? Boa pergunta que a gente quer responder logo. Agora, a situação da Europa, ela deixa a gente ainda mais preocupado também, né? Porque, afinal de contas, lá a gente teve aquela onda tão forte. Agora a informação de que Portugal também, várias localidades com lockdown. Então, é um medo que está batendo na nossa porta de novo, né? Porque a gente pega muitos exemplos que vêm de fora, né, Lu? Claro. E se está acontecendo lá, pode acontecer aqui. O fato é esse. Agora, quando teremos a vacina? Podia ser um presente do Papai Noel, né? Nossa, podia. Aí, fim de ano, né? Todo mundo tá cansado, a gente sabe, não pode aí relaxar nas medidas de isolamento, de higiene, mas o que a gente quer mesmo é a vacina. E como a gente mostrou ali na reportagem, além dessa vacina, a gente também tem a de Oxford, né? Que a gente já mostrou outras vezes aqui, que ela também vem apresentando aí bons resultados. Agora a gente só aguarda esse relatório aí oficial lá da E lembrando que a eficiência lá, que se considera para uma vacina 90%, mais que 90%, neste caso aí, 50% de eficácia da vacina já é considerado uma possibilidade dela ser aplicada em massa. Por quê? Pela necessidade, pela urgência que a gente vive, Lu. Claro, e até explicando para o pessoal, as vacinas elas estão sendo aplicadas aqui no Brasil, né? Quem está participando, os voluntários, em 2 grupos. Sempre um grupo recebe a vacina e o outro grupo recebe sempre um placebo. Ou seja, para fazer essa comparação, ou seja, quantas pessoas acabaram contaminadas pela Covid e quantas pessoas que foram contaminadas receberam a vacina de verdade e não o placebo. E pelo o que a Pfizer divulgou ontem, eles estão tendo aí ótimos resultados, ou seja, acima de 90% de eficácia. É uma notícia muito boa, né? Em meio a tantas informações que nos deixam tão preocupados, né, Glauco? Como você bem disse, que vem lá da Europa, que está entrando no inverno. Nós agora estamos chegando aí no verão, mas eles, inverno rigoroso, né? Ambientes fechados e o vírus circulando para mais de metro. Os países muito perto, né? Na Europa e tudo. Aqui em Porto Alegre, o Hospital de Clínicas começou mais um experimento com a vacina do laboratório Janssen, que é da Johnson & Johnson, né? Quer dizer, os gaúchos estão nessa luta aí. Vamos participar e vamos chegar lá junto com todos os brasileiros e todo mundo que está empenhado em descobrir a solução para esse problema. A minha madrinha está participando, inclusive, sabe, Glauco? Ela está participando lá no Hospital de Clínicas, ela é funcionária, ela já recebeu 2 doses, que nem ela disse, eu espero que seja vacina, que não seja placebo, né? Pois é, porque eles não sabem, né, Lu? Eles não sabem. As pessoas, voluntários, não sabem. Porque qualquer estudo em cima de vacina, em cima de medicação, sempre há uma divisão de grupos e a aplicação de placebo até para ver a veracidade, se realmente aquela medicação, aquela vacina, ela realmente dá algum tipo de resultado. Agora, eu fiquei bem preocupada, Glauco, com essa questão da refrigeração. Imagina 80 graus negativos. Eu fiquei pensando aqui nos nossos postos de saúde, complicado, Num país continental como o nosso, Lu, para transporte, realmente é uma outra questão, a logística, que o Ministério da Saúde já abordou. Como pensar a distribuição da vacina num país como o nosso, né?
Pois é, Glauco, daqui a pouco nós vamos falar sobre a lotação, a superlotação da UPA da Zona Norte aqui em Porto Alegre. Parece que agora a situação já está melhor, mas que é reflexo da pandemia, que ainda não acabou. Nós estamos ainda em pandemia aqui no Brasil, no mundo. E ainda seguindo na linha, né, Glauco, da questão das vacinas. Por outro lado, enquanto a Pfizer aí anuncia um ótimo resultado, estão suspensos os estudos com a vacina Coronavac aqui no Brasil. O anúncio é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Ou seja, aí a gente já fica mais apreensivo, né? Exatamente. Segundo a Anvisa, a suspensão foi determinada depois de um evento adverso grave em um voluntário. O fato teria ocorrido no dia 29 de outubro. A confirmação, Lu, de que se trata de um brasileiro e que teria sido uma morte veio da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. A CONEP afirma que o alerta partiu de um pesquisador, que ele é responsável pelos testes, um profissional do Hospital das Clínicas de São Paulo. Com isso, nenhum novo voluntário pode ser vacinado. A Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, está na fase 3 de testes, que é o estágio mais avançado. O laboratório se declara confiante com a vacina e que está acompanhando de perto, mas que é improvável que este evento adverso tenha relação com a vacina. Lembrando que interromper os estudos, a aplicação, faz parte do protocolo, tá? Sempre que é observado algo diferente, como um evento adverso, já automaticamente se cancela, ou seja, para se verificar exatamente o que aconteceu. Inclusive porque o voluntário pode ter recebido o placebo e morreu em virtude de outras coisas. Pois é o que aconteceu com a vacina, inclusive da Oxford, né? Lá fora houve também um problema, eles precisam verificar exatamente o que aconteceu. Hoje, o diretor lá do Instituto Butantan, o Dimas Covas, disse que não há relação com a vacina, mas a gente sabe que tem aí um procedimento técnico. Agora, o que sempre levanta, né, a nossa surpresa em relação à Coronavac é que, recentemente, o próprio presidente disse que não iria comprar a Coronavac. Aí a gente tem um embate lá no governo de São Paulo, que disse que vai sim. Então, aí a gente fica no meio dessa confusão. E o que a gente quer, né, Glauco? É vacina. A gente quer vacina. E a decisão toda é da Anvisa, que apesar de ser um órgão público, tem independência total, pelo menos teoricamente. Lu, convenhamos, se tiver uma vacina que tiver comprovada a eficácia, claro, interessa de onde vem. Até porque a comprovação vem, se é nos Estados Unidos, o FDA, que é a agência reguladora de lá, vem para cá, a Anvisa tem que avaliar, ou seja, há uma série de procedimentos. Claro. Se for ali avaliado como tá seguro... E vale uma brincadeira do Danilo aqui, porque ele é chefe, brincadeira de chefe pode, né? Dessa injeção, ninguém tem medo. Vai na testa, né? Vai em qualquer lugar. Então, Glauco, agora a gente segue falando na questão da pandemia, porque justamente a Covid é um motivo aí de um alerta na saúde aqui em Porto Alegre, que a unidade de pronto atendimento Moacir Scliar, a UPA da Zona Norte, ela suspendeu atendimentos por superlotação. Antes até eu dei um dado aqui que havia 16 pacientes que estavam aguardando. Na verdade, agora o número já reduziu. A Camila Faraco está acompanhando esta situação, já está aqui na tela. Camila, pelo jeito, aí já está começando a normalizar, mas é um sinal de alerta aí aqui para Porto Alegre, o que aconteceu ontem aí na UPA da Zona Norte, né? Boa tarde. Oi, Lu, boa tarde de novo. Pois é, essa restrição teve motivo por causa da alta procura de pacientes com problemas respiratórios que vieram aqui buscar atendimento no Centro de Atendimento Covid, que é essa tenda que fica aqui na UPA Moacir Scliar. Só lembrando que o serviço para pacientes normais, outros casos, segue funcionando normalmente. A informação que chegou agora, então, Lu, é que os 5 pacientes que aguardavam leito em hospitais devem ser transferidos ainda hoje. Então, o serviço, o atendimento deve ser normalizado agora à tarde. Lembrando que as pessoas devem procurar UPA e pronto atendimento somente em casos graves, né? Aqueles sintomas graves da Covid-19. E aí podem procurar tanto a UPA Moacir Scliar, assim que estiver normalizado o serviço, como também a Bom Jesus, Cruzeiro do Sul e Lomba do Pinheiro. Agora, problemas leves, sintomas leves de Covid, de problemas respiratórios, as pessoas têm que procurar, são os postos de saúde, né? As unidades básicas, são mais de 135 postos aqui em Porto Alegre, até para justamente desafogar o serviço aqui, que é tão importante para quem está com sintoma grave, com problemas respiratórios, Lu. Camila, e aí atrás a gente vê justamente a tenda, né? Que é esse atendimento aí inicial, onde é feita a triagem
desses pacientes que chegam com esses sintomas, né? Como é que está o movimento aí nesse momento? Quando a gente chegou, uma questão de 40 minutos, estava um pouco mais movimentado, a gente viu chegar até a ambulância, mas agora deu uma acalmada, está bem tranquilo. Claro, os 5 pacientes que ainda aguardam, né, esses leitos devem ser transferidos em qualquer momento e por isso que há essa expectativa de normalizar o atendimento agora à tarde, nessa terça-feira. Pois é, Camila, Glauco, olha só, estava vendo aqui o número de óbitos no Rio Grande do Sul, quase 6 mil pela Covid-19, 5.997 mortes este ano pela Covid-19. É um número alarmante, a gente não pode normalizar um número tão alto de óbitos, né? A gente parece que se acostumou a noticiar o número de mortes todos os dias. Virou coisa normal, né, Lu? Que não deveria ser normal. Pois e só 2 municípios, pelo menos esse era o dado que eu tinha, só 2 municípios gaúchos com caso algum registrado. Ou seja, a grande, enorme maioria, quase todo o estado com pelo menos um caso no município. Ou seja, a transmissão é muito fácil, Lu. Pois é, e a gente está agora com 3 regiões com bandeira vermelha, né? Depois de ficar aí um tempo com bandeira laranja, amarela. Agora a gente tem 3 em bandeira vermelha, ou seja, é um sinal de alerta aí. Tem que ligar o alerta. A Camila está lá em frente, a UPA da Zona Norte aqui de Porto Alegre. Ok, ontem, segunda-feira, os especialistas sempre dizem que é o dia de maior movimento. Muita gente passa o fim de semana, está ali com sintoma e espera segunda-feira para buscar o atendimento. Ontem chegou a 12, 16 pacientes, agora a Camila disse que já são 5 aí que devem ser transferidos, deve normalizar. Mas é um alerta, né, Camila? E Lu, a gente percebe que isso provavelmente é um reflexo, né, de tanta flexibilização, né, de vários serviços, porque as pessoas não estão voltando à vida normal. A gente brinca que há uma demanda reprimida e muitas vezes as pessoas exageram, não tomam as medidas de segurança, as precauções. Então é claro que a gente, infelizmente, vai acabar vendo, né, esse tipo de alta procura, vai poder acontecer de novo uma restrição, mas felizmente agora a informação que a gente tem é que deve voltar à normalidade agora à tarde aqui na UPA Moacir Sclier. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Camila, e no fim de semana também eu noticiei que em relação lá ao litoral há muita apreensão por parte dos prefeitos agora com a alta temporada, hospitais lotados, muita gente não respeitando aí as regras de distanciamento. Vamos mudar de assunto? Porque agora eu tenho um recadinho. Na verdade, é o André Har. A falta de cálcio no organismo é a principal causa para o aparecimento da osteoporose, doença grave, que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas e dores nas juntas. Por isso, você precisa de um cálcio mais forte, mais potente. Você precisa de Inove Cálcio DKM. Inove Cálcio DKM são comprimidos mastigáveis que possuem fórmula inovadora e tem ação imediata, por isso age até 5 vezes mais rápido no organismo, sendo um forte aliado no combate à osteoporose. Inove Cálcio DKM é o cálcio mais completo do mercado, pois além do cálcio, possui a vitamina D, a K2 e magnésio, que ajudam a potencializar a absorção do cálcio pelos ossos. Basta um comprimido mastigável por dia e pronto. Esqueça esses cálcios aí comuns, que são enormes e difíceis de engolir. Chegou Inove Cálcio DKM, que é a inovação na reposição do cálcio. Mais prático, dissolve na boca e não precisa de água. Inove Cálcio DKM tem sabor agradável e não contém açúcar, sendo também indicado para diabéticos. Inove Cálcio DKM, a inovação do cálcio. Agora são 12h51, domingo, dia de eleições municipais. Roda a vinheta! E já está em vigor a lei que impede a prisão de eleitores. Lucas Abate tem as informações. A gente sabe que é uma semana aí cheia de regras específicas quando a gente tem um processo eleitoral pela frente, né? Pois é, Lu, a gente está falando de eleição, mas também muito relacionado à segurança pública, porque essa restrição de prisões já está valendo a partir de hoje. De hoje até o dia das eleições e depois, 48 horas depois do encerramento da votação, nenhum eleitor pode ser preso. Tem algumas exceções que daqui a pouco a gente vai explicar, mas só para ilustrar bem o que significa isso, Lu. Por exemplo, o caso do tenente lá de Sapiranga, que a gente mostrou ainda hoje no programa,
Se essa prisão fosse hoje, ela não poderia ocorrer. A mulher foi presa ontem e hoje já não poderia ser mais presa porque as prisões preventivas são proibidas. Essas prisões preventivas são aquelas que a gente mostra normalmente em operações, que já tem alguma investigação prévia da polícia, já tem um alvo específico. O que pode, a partir de agora, é a prisão em flagrante, quando a pessoa é pega no ato, ou com drogas, com armas, e também a prisão por sentença condenatória definitiva, quando a pessoa já foi condenada pelo crime, não tem mais nenhuma possibilidade de recurso. E também uma terceira situação, que é o desrespeito ao salvo-conduto, quando a pessoa pode colocar em risco a segurança, a realização do processo eleitoral. Então a pessoa pode ser presa. Lembrando então, restrição que começa a valer hoje e se estende até 48 horas depois do processo eleitoral. E Lucas, a gente sabe que essa regra existe exatamente para não haver a prisão de eleitores por questões políticas, né? Até porque isso faz parte do nosso passado aqui, do nosso país, né? Época da ditadura, enfim. E aí, por isso que surgiu essa lei exatamente para proibir a prisão, mas, como você bem disse, a prisão em flagrante continua. Muita gente fica preocupado, mas se a polícia pegar ali um ladrão ou um homicida, vai prender, né, Lucas? A prisão em flagrante pode sim, se viu o ato, se pegou com arma, com droga ou qualquer situação de flagrante, está autorizada a prisão. O que não pode, Lu, por exemplo, é um ladrão que roubou um carro há um mês atrás e agora a polícia identificou ele. Essa pessoa não pode ser presa nesse período. E esse exemplo que a gente trouxe também da esposa do tenente envolvida no crime, um crime que aconteceu há algum tempo já, ela não poderia ser presa hoje. Ontem ocorreu a prisão e desde hoje essa prisão não poderia ser, a polícia só poderia efetuar a prisão na noite da próxima terça-feira. Lucas, a Camila Faraco tem uma perguntinha para você. Não, só queria contribuir, né, Lu e Lucas, que desde 31 de outubro, 15 dias antes das eleições, candidatos também não podem ser presos, a não ser, é claro, em caso de flagrante, de prisão em flagrante, justamente porque o Código Eleitoral determina para que haja esse equilíbrio no pleito, né? Não haja que se prejudique algum candidato para tentar trazer, né, um equilíbrio, uma normalidade. Então, desde o dia 31 de outubro, nenhum candidato pode ser preso. Como a Lu disse, né, uma questão que foi implantada justamente para tentar, desde a época, até antes da ditadura, na década de 30, tentar evitar aquele coronelismo que a gente sabe que existe aí nos rincões do Brasil. Tá certo, obrigada Camila, obrigada Lucas. Vamos falar um pouquinho sobre o mundo animal, porque olha, o SBT Rio Grande hoje tá tipo bicho, viu, Glauco? Literalmente, né? Um leão marinho apareceu na praia do Laranjal, em Pelotas, aqui no sul do estado. Olha essa cena. A cena, né, ela tá aí virando recorrente aqui no sul do estado, mas eu me pergunto como é que ele foi parar na praia do Laranjal, água doce, ou seja, o GPS estava meio estragado, hein, Glauco? Ou não, Lu. Eu tenho a impressão que ele tá por aqui só para passear mesmo, tá? Comer um Deixa eu te docinho de contar. Pelotas. Ali na Zona Sul. Deixa eu te contar melhor essa história. É a segunda vez que o leão aparece na região sul do estado. No início do mês, ele estava na praia de São Lourenço do Sul, a poucos quilômetros de onde apareceu agora. De acordo com o Centro de Recuperação de Animais Marinhos, se trata de um macho que está percorrendo a região. Eu acho que ele está atrás de uma namorada. Talvez por isso esteja tanto aqui pela região sul do Rio Grande do Sul. Ele tem algumas lesões consideradas normais, né? Que são coisas que já aconteceram anteriormente e está sendo monitorado. Só que é o seguinte, ó, a Polícia Ambiental pede que as pessoas mantenham distância do animal. Importante. Nada daquele negócio de chegar perto, fazer carinho, nem pensar, tá? É o seguinte, ó, tira foto, conta pra todo mundo, manda na rede social, olha, encontrei aqui o leão marinho, o fulano de tal, bota nome nele se quiser, mas não chega perto, Lu. É um mundo animal, sim, senhor. É, que senão eles podem se estressar, né, Glauco? Claro. Eles costumam... Não é raro sempre ter algum leão marinho cruzando aqui. Olha só que amor. Ele é enorme, né? Não, ele faz pose, tá vendo? Exato, tá fazendo pose para foto. Não é raro isso acontecer, porque faz parte aí do trajeto, das viagens deles pelas correntes marítimas e muitas vezes eles vêm até a terra para descansar.
E aí as pessoas, na curiosidade, chegam lá, vou tirar uma foto e começa a gritar. Isso estressa o animal. Sem e, dúvida. Glauco, eu já conversei com ambientalistas que dizem que isso pode, inclusive, levar à morte. Eu levei um susto, eu achei que você ia dizer, eu já conversei com um animal. Não, ainda não. Tô tentando, assim, criar esse código. Ah, bom. Não, mas é assim. Que dizem que pode estressar o animal e pode levar ele, inclusive, a óbito, porque ele tá muito cansado, né? É um estresse já. Imagina da viagem, vindo lá do sul, lá da Patagônia. É assim, é bonitinho, é que nem sogra. Muito legal, mas mantenha a distância, Lu. Mantenha a distância, exatamente. E ele foi tratado, como você disse, né, Glauco? Ele estava com algumas feridas, provavelmente talvez outro animal, ou alguma embarcação, enfim, se machucou ao longo do caminho, recebeu a medicação e agora, claro, os veterinários observam, porque normalmente o que acontece? Ele fica lá se exibindo. Pegando um sol, quando tem sol. Pegando um sol, de repente pega um docinho de Pelotas. Brincadeira, tá, gente? Não vão ter essa ideia de dar um docinho para ele. E aí depois ele segue rumo, né, até a viagem dele no mar. Obrigada, Glauco. E ó, o Cine Espetacular de hoje vem com muita ação no filme O Despertar da Lenda. Para fazer justiça à morte violenta do pai, um extraordinário lutador de artes marciais volta à cidade natal e põe em prática, então, o seu plano de segurança, de vingança. Você não pode perder O Despertar da Lenda. É hoje, 11h15 da noite, no Cine Espetacular, aqui na tela do SBT. Olha, imperdível, imagens aí deste filme, Cine Espetacular. O Despertar de uma Lenda, um filme de muita ação, viu? De tirar o fôlego daqueles assim. Toda a cena é uma nova surpresa. E daqui a pouco, então, você não pode perder, porque logo mais aqui do SBT Rio Grande, nós estamos encerrando amanhã. Eu tô de volta, mas às 2h da tarde tem uma live aqui com Glauco Passa, Lucas Abate, sobre auxílio emergencial, porque ainda temos parcelas, né, Glauco? Ainda temos auxílio emergencial. E temos candidatos querendo receber o auxílio, candidato na política. Tem candidato que recebeu. Então vai lá, facebook.com/SBTRS Oficial. Acompanha a nossa live. Obrigada pela companhia e até amanhã.